Matheus José Ribeiro de Moura. Eu nasci aqui em Petrópolis mesmo, no Santa Teresa, dia 19 de março de 2000. A minha infância foi bem, cheia de criancinha, tinha muito primo em casa, brincava muito assim no terreiro, fazia aquelas brincadeiras clássicas e gostava muito de jogar videogame, muito mesmo. Eu sou filho único, mas a família é grande, tem muitos primos Que bom. que ficam em tudo quanto é canto. A minha mãe, quando eu era muito pequena, ela tinha parado de estudar, então ela não tinha nenhuma profissão assim certa, ela trabalhava de caixa, algumas coisas assim. Mas depois ela fez o curso para terminar o ensino médio, fez o curso técnico de enfermagem. Aí ela trabalha no SMH hoje em dia. Meus pais se separaram em 2017, mas eu morei com eles quase a vida toda. Ele é cozinheiro. Ele trabalha aqui em Petrópolis também, no Majórica. Eu queria ser, quando crescesse, a primeira coisa que veio na minha cabeça era cientista. Cientista, do nada. Eu achava muito legal aquelas coisas aquela idealização de fazer aqueles testes no copinho e aquela coisa, o laboratório, achava isso muito legal. E eu tinha uma dificuldade de me relacionar com os coleguinhas da escola até a quarta série. Era bem fechado, esse tipo de coisa. Mas isso nunca me atrapalhou em casa, nem nada. Não tinha problema com notas, assim. Na minha vida escolar foi bem direto, assim, passei normal. Do primeiro até a quarta série foi poucas amizades, mas depois também, consegui vários amigos, aí sim, mudei de escola poucas vezes e terminei bem tranquilo. Eu estudei no Santo Antônio, no Nossa Senhora da Glória, no Morém, e depois fiz ensino médio no São Tomás de Aquino, que a gente fez uma prova, ganhou uma bolsa lá no Morém, terminando no São Tomás. Ouvido falar do CEATEC, depois que eu tinha saído da escola, eu fiquei tentando fazer uma prova militar e até consegui passar em 2019, mas em 2020, né, deu a pandemia, muita coisa atrasou, não tinha mais como treinar, e na academia eu acabei ficando fora de forma e não passei na última etapa. E aí fui fazer a faculdade, queria fazer uma coisa voltada à tecnologia, gostava muito disso. E entrei na faculdade em fevereiro, em março um amigo meu mandou um vídeo do YouTube, do CEATEC, era tipo uma propaganda, mas era só o vídeo do YouTube sim. Aí eu fui na descrição e tinha um contato. Aí eu falei com ele, bora fazer? Se inscreveu? Vamos tentar? Aí ele quis ir comigo, aí fizemos e entrei. Aí foi ali que começou tudo. O que me moveu a escrever na residência foi que eu já estava interessado nessa parte de tecnologia quando eu iniciei na faculdade, fiz a faculdade de analista de sistemas. E aí ali eu vi que era uma coisa mais prática, né? Eu sempre estudava muita teoria, as coisas assim na faculdade, e ali era uma coisa que a gente ia aprender tudo como fazer. E era isso que eu queria saber mesmo, se eu ia achar legal e como que é fazer esses códigos assim de verdade. E aí eu ia ser com um colega meu, ele acabou não passando na época, mas ia ser colega meu, então eu falava, vai ser divertido, e aí eu me inscrevi. Eu iniciei no CEATEC fazendo as provas normais e a faculdade junto. Mas aí quando foi o projeto final, que é o projeto que a gente faz para as empresas, é uma coisa que a gente fica muito focado ali. É muito tempo, foi madrugadas e madrugadas, foi dias e dias, e aí eu falei com a minha mãe, vou parar, vou trancar a faculdade agora, vou fazer isso aqui, porque isso, né, já estava achando que realmente ia me dar uma chance de emprego real, e é o que eu estava precisando na minha casa para ajudar. E foquei ali, terminei e fui chamado. E aí quando eu entrei na empresa, acabou que uma coisa leva a outra e acabei não voltando na faculdade. Comecei a mexer no computador, acho que com 14 anos só, bem mais pra frente. Foi também quando eu tive meu primeiro celular. Eu nunca me interessei muito quando eu era criança sobre isso não, curiosamente. Eu gostava mais de estar falando com a pessoa mesmo, ao vivo e tal. E depois que foi necessário, né, coisa de precisa ligar, quando começa a sair, precisa ligar para saber onde está, precisa pesquisar alguma coisa de trabalho, sempre mais fácil usar o computador também. Mas eu tive computador, eu comecei a mexer com o computador com 14, mas tinha computador na minha casa desde 2010, eu acho. Era bem fraquinho e ao longo do tempo eu fui melhorando ele porque eu já conhecia um pouco dessas coisas de peça, hardware, assim. E aí um primo meu também me ajudou. E, como eu falei, eu gosto muito de jogar. Então eu tinha que melhorar o computador para poder jogar algumas coisas. E aí deu pra
E aí ajudou até, porque eu terminei de melhorar ele no final de 2020 e em 2021 começou a residência, no início de 2021. Então o PC ficou bem melhor para algumas matérias lá que era mais, precisava de um programa mais pesado. E foi assim que eu já sabia mexer, aí já foi mais fácil. Depois que eu fiz a residência, eu parei umas 2 semanas que a gente combinou entre a gente do grupo assim, pô, a gente vai descansar agora. Porque o projeto final ele é cansativo. Ainda mais, tipo, tem pessoas que já têm uma certa facilidade, mas a gente precisou estudar muito para aprender e foi dias e dias que a gente ficou só vidrado naquilo. Então, quando passou, terminamos, apresentou, deu aquele final, aquele adeus e tal, a gente falou, tá, agora tem que esperar um mês mesmo para saber as respostas. E aí a gente falou, vamos ficar, relaxar essas 2 semanas. Aí, no final das 2 semanas, assim, começou as entrevistas, né? Ao longo desse tempo a gente foi fazendo as entrevistas, eu fiz para T2M. Você tem esse período de um mês para esperar você ser chamado por causa do contrato, né? Então, eu fiz a entrevista para T2M e depois, numa sexta-feira, eu acho assim, o Arthur, que é acho que é o responsável do T2M, que faz as entrevistas todas ali, ele me recomendou para a Best2B. Aí eu fui fazer essa entrevista na Best2B e foi mais um informativo. Ele só falou que eles queriam me contratar e se eu aceitava, foi falando todo. E aí eu falei, pô, quase chorei. Foi incrível, foi demais. Maravilhoso. Eu fiz para T2M, né, igual, e lá tinha o monitor daquele projeto que era o Abner. E ele, agora acho que ele é professor, tá dando aula. E o Abner, ele salvou várias vezes ali uma ajuda às 2 da manhã, que a gente estava preso em alguma coisa, e ele, do nada ele entrou, a gente nem chamou, ele entrou assim e falou, pô, vocês estão aí ainda? O que está acontecendo? A gente explicou, ele ajudou e foi embora rápido. Diz que a gente mandava mensagem, ele estava de folga, em alguma coisa atendia, ia lá e explicava pra gente o que está acontecendo. Então, desse pessoal assim, os monitores tem o Kainan também, que foi do meu, eles salvaram demais, professores também. Você consegue saber onde você pode tirar dúvida. Se você tiver todas essas opções fora, você ainda tem algum amigo, outra pessoa que sabe um pouquinho mais que você, que pode te ajudar também. É um ramo que todo mundo tenta se ajudar, não tem muito essa coisa de vou guardar o conhecimento para mim. Todo mundo tenta pegar e falar, eu descobri uma coisa, olha só como é que faz isso aqui. Isso é sensacional. Meus sonhos são bem, inicialmente assim, são bem básicos. A curto prazo eu queria simplesmente melhorar na empresa. Eu queria só ir montando, pegando mais experiência, conseguindo ficar mais, né, conseguindo a confiança também dos chefes para me manter num padrão legal ali. Eu já estou agora com o cargo de ensinar o pessoal que está saindo da residência, que chegou agora, essa leva nova, então o pessoal que vai entrar no meu projeto, já estou podendo ensinar para eles como é que está tudo lá. E crescendo aos poucos assim, conseguindo, né, ter uma experiência maior e a longo prazo fazer uma faculdade certinha, ter um nome estabelecido. Mas eu gosto muito da empresa, eu queria ficar lá por bastante tempo. Por ter essa liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar e da sua casa, assim, no conforto, poder usar o seu computador às vezes para fazer alguma coisa, é sensacional. É muito, muito mais acessível. Eu acho que eu consigo me ver fazendo isso daqui a 10 anos tranquilamente e nunca cansar. Eu me achei mesmo nesse ramo aí. Isso transformou minha vida em quase tudo. Eu consegui ajudar em casa mais, porque só tinha eu e minha mãe nessa época. Eu consegui, minha mãe, um salário mínimo e pouco, assim, pouca coisa. Minha mãe não dava para fazer muitas coisas. Eu consegui, inicialmente, com um salário inicial, assim, de uma pessoa que nunca tinha trabalhado antes, conseguiu, era quase o mesmo que o dela. E a gente ficou bem mais confortável, né? E aí eu consegui explicar. Foi difícil explicar pro meu avô o que eu fazia. Sentado no computador o dia inteiro. Mas, transformou muito. Eu acho que minha família ainda não entende certo direito, assim, o que eu faço. A minha mãe, eu consigo mostrar ela mais fácil, assim, os aplicativos acontecendo, tudo ali. E ela também viu eu fazendo residência, né? Qualquer coisinha que a gente fazia lá, eu falei, escreve o nome aqui, velho. Aí eu escrevi e foi igual criança. Meu avô, ele queria me ver trabalhando e queria me ver trabalhando numa coisa que eu gostasse, ele sempre falou isso, e ele fala que ele conseguiu ficar vivo o suficiente para ver isso se realizar. Eu acho muito maneiro.
Fico muito feliz. Eu queria falar que, pô, não pode desistir. Porque tem momentos ali durante a residência que você pensa, pô, isso aqui não vai, eu não vou entender isso aqui, não vai dar certo, já deu pra mim, mas no final, você chega no projeto final assim, tinha um amigo meu que eu cheguei lá dele e falou, a gente conseguiu, hein, Felipe? Quem diria, estamos aqui agora. E, tipo, muda a tua vida, cara. É incrível.